Olá, amigo internauta. Então, eu aqui, Fred e João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo novamente meu querido amigo e irmão José Alves. Seja bem-vindo, José. Aí, garoto. Como é que você tá, rapaz? Tudo bom? Saudações, Fred. A ti e a todos os apreciadores. Saudações a ti e a todos os apreciadores do programa Tocando o Oculto. Legal, Zé. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E hoje com esse tema aqui também tão polêmico, que é o fantasmagoria e zona crepuscular, como a gente está vendo na tela aí. Zé, esse tema aí, ele é tão abrangente, porque aí isso remete a gente a Sim, filmes, a histórias reais que depois viraram até séries ou viraram filmes. Isso remete à ciência, porque a ciência também fala sobre vários assuntos ligados a essa ordem aí. Inclusive, depois eu vou te perguntar a respeito da combustão humana, a autocombustão humana, né, dos efeitos psicológicos que isso pode causar nas pessoas. Enfim, o tema é muito longo, muito amplo, muito grande. E eu quero que você, então, dê seu parecer aí sobre os tópicos que você pensa em abordar no programa. E agora, com você, a palavra é tua. Vamos lá. tá ok. Eu vou começar aqui expondo um pequeno organograma só para ficar um eixo de direcionamento para a nossa discussão, que você tem razão, é muito ampla. Nem tem como falar sobre tudo isso em uma hora e meia, tá? Mas nós vamos dando Uhum. prosseguimento aqui às nossas incursões no insólito, né? No Certo. misterioso e no improvável, né? Aham. Então, fantasmagoria e zona crepuscular, esse é o nosso Crepuscular. tema de hoje. Mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégios. Vamos lá. A história do homem, a história do homem acompanha o medo do desconhecido, sobretudo quando o medo do desconhecido expressa o medo da morte. Então, todos os povos, através das eras, especularam sobre o destino dos mortos, sobre uma continuidade post-mortem, e se os mortos podiam retornar para assombrar os vivos. Tá? E medidas mágicas e ocultas foram tomadas para aplacarem os mortos. Então, funerais para se afastar os espíritos, oferendas para aplacá-los ou tumbas para aprisioná-los, e processos de proteção contra os mortos errantes. Sabia-se desde tempos antigos que a sombra vampírica do morto voltava em busca de seus parentes, ou pessoas com as quais conviver em vida, ou procuraria locais especiais, né? Uhum. Então, procuraria locais especiais com significados próprios para si mesmo, né? Então, o termo fantasma, ele se divide em 4 categorias. Primeiro, influência. Influência, uma vaga espécie de sensação de desconforto em relação a certos locais ou objetos específicos. Você tem um desconforto, mas não chega a ser nada muito grave, tá? Não chega a afetar a Uhum. pessoa numa situação mais ou menos extrema. Segundo, poltergeist, espíritos turbulentos ou brincalhões. Trata-se de explosões de energia que causam manifestações físicas de vários tipos, usualmente envolvendo o deslocamento e destruição de objetos na casa. As pesquisas de Harry Price e Carl Jung sugerem se tratar de energia psíquica associada a adolescentes. Terceiro, aparições. Espectros ou fantasmas que aparecem e desaparecem na obscuridade, muitas vezes associados a locais históricos. Quarto, assombrações, na qual se combinam as ações do poltergeist e do fantasma, constituindo fenômenos alarmantes com manifestações fatais. Esse tipo aqui já são casos assim perigosos que podem levar inclusive à loucura e à morte, tá? Uhum. Então, a percepção dos fantasmas poderá ser feita através de, primeiro, visão, isto é, aparecem fisicamente de uma forma ou de outra.
indiscriminadamente para qualquer tipo de pessoa. Segundo, som. Ruídos ou vozes são ouvidos. Música ou outros sons passam a sugerir a presença de um fenômeno sobrenatural. Terceiro, intuição. A sensação de que alguém ou alguma coisa está presente. Não há nenhuma visualização, mas se sente a presença. Quarto, outras percepções sensoriais. Por exemplo, uma mudança de temperatura súbita, ventos gélidos, aonde não há movimentação alguma de ar, toques invisíveis nos cabelos e na face, são exemplos dessas outras percepções sensoriais. 5. Percepção paranormal. Quando o indivíduo possui alguma faculdade parapsíquica, poderá perceber o fantasma pela visão, clarividência, pelo som, clareaudiência, ou pelo toque, clarisentiência. 6. Indiretamente por fenômenos físicos, como no caso dos poltergeists. Um fantasma poderá se manifestar pela movimentação de objetos, psicocinese, ou telecinésia, levitação de objetos, a misteriosa aparição de escritas, ou por meios empregados no espiritualismo. Não importando a questão se o indivíduo realmente percebe algo ou alguém, poder-se-ia indagar como ou o que está sendo percebido. Geralmente, as teorias sobre fantasmas têm empregado uma ou mais destas premissas. Primeiro, a personalidade desencarnada de um indivíduo pode permanecer em contato com o mundo físico após a morte. Essa é a teoria espiritualista. Segundo, algum tipo de energia em massa poderá existir em associação com locais ou objetos, ou pessoas, permitindo a manifestação do fenômeno, o qual não será humano, embora possa ter sido desencadeado por ação humana. Por exemplo, o ódio e a raiva de um assassino e o horror de uma vítima poderiam, uma vez cometido o crime, perdurar e se manifestar de diversas maneiras. É uma das mais frequentes explicações das paraciências. Terceiro, os eventos deixam impressões indeléveis na substância total do ambiente e poderiam se manifestar de diferentes formas. Uma variação do item 2. Quarto, sempre existiria uma explicação racional sobre tais manifestações. A última tentativa racionalista de explicação de alguma coisa que não se enquadra nas equações científicas. Tais manifestações não aconteceriam na realidade, mas seriam provocadas por influências paranormais sobre indivíduos que dizem presenciá-las. Tá? Esses são os tópicos. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui também. Tá bom. Inclusive, Zé, tem gente que fala... Bom, pessoal, o pessoal está chegando aí. Primeiramente, um feliz ano novo a todo mundo. A gente está aqui com o Zé pela primeira vez esse ano, ao vivo e a cores. A gente já gravou uma live que vai para frente, aí para alguns meses para frente, mas é ao vivo e a cores com o Zé Alves, é a primeira vez este ano, né, Zé? Aberto ao público. Então, primeiramente aí, um feliz ano novo a todo mundo. Sim. Logo, logo o Zé também deixa o espaço aberto para vocês perguntarem o que quiserem para ele, né? E a gente, daqui a pouco, também tem uma pergunta para você a respeito da junção, né, daquela coisa de quem já foi abduzido, inclusive, já tem uma experiência quase que terrificante, como se fosse uma aparição fantasmagórica. Depois você conta isso lá na frente. Primeiro eu vou deixar você explanar o seu tema aí. Sim, porque sim. Eu usei essa expressão fantasmagoria porque ela cobre a dissociação que abre uma fenda entre a ficção e a realidade, entre o ser e o não ser, né? Entre o possível e o impossível, entre o visível e o invisível, né? Então, a fantasmagoria, ela engloba todas essas classes de fenômenos insólitos, né? Ela abre a experiência para essa abordagem, o que leva ao termo também da zona crepuscular. A zona crepuscular também, ela é uma zona que nós entendemos como zona liminar. Essa zona liminar, ela diz respeito à
as experiências que são vivenciadas também, mais além dos limites permissíveis, dos limites discerníveis, né? Uhum. Então, a zona crepuscular, ela é o espaço entre os mundos, ela é a encruzilhada do espaço entre os mundos, ela, como é que se diz, unifica paradoxalmente o dia e a noite, a luz e as trevas, né? O conhecido e o desconhecido, né? O que Uhum. dá para fazer aqui um paralelo com a própria ideia de fantasmagoria, que engloba toda essa descrição que eu fiz agora, essa sistematização, né? Que é a forma, são as formas com as quais o ser humano ele tem, desde as épocas primordiais, se aproximado, interpretado e designado esses fenômenos, né? Então é esse o, o nosso tema e a nossa incursão nesses meandros, né? Nessas zonas, como é que é, liminares, nessas zonas crepusculares, através do nevoeiro da fantasmagoria, né? Que subverte a realidade, que a percepção humana ela é modificada, ou momentariamente ou para sempre, dependendo da experiência e dependendo da propensão. Tá dando uma encavalada aqui na tua a internet, deu uma encavalada. Mas Só vamos falar, seguindo, Zé. tá? Vamos seguindo então com os teus tópicos Eu aí. tô no aguardo, né? Uhum. Pode ir, pode seguir. Tá, já meio que dei uma. Pode começa a perguntar você. Eu já fiz as preliminares, né? Tá. Você ia falar alguma coisa agora há pouco, antes de Não, eu, a minha de eu pergunta era aquela continuar? que eu te falei. O que seria? Muita gente tem aquela ideia, né, de que sofreu uma abdução e consegue ver os ETs do lado. Para ele, a zona terrificante é tão grande quanto a mesma pessoa que viu algo estranho, fantasmagórico. Então, enfim, onde está o limiar dessa história toda? Porque, de certa forma, quando você é abduzido, você também é fruto de uma experiência Uhum, real, né, onde as pessoas, onde o ser tira você da sua uhum. zona de conforto, te leva para um local totalmente estranho, você consciente e tal, e você parece que vive uma cena de filme de terror, ao vivo e a cores ali, presencialmente. Ainda mais quem é a primeira vez que sente esse efeito e tal, não tem nenhuma intimidade com esse tipo de mundo aí. Então, onde você consegue descrever para a gente essa singularidade entre esses dois mundos aí? Entre o mundo dos extraterrestres e o mundo físico, dentro dessa fantasmagoria aí, que muita gente até pode potencializar isso ainda É, mais é, crescente. esses fenômenos de abdução ufológica, eles se enquadram, sim, precisamente nessas experiências de fantasmagoria dentro da chamada zona crepuscular. Por que eu Uhum, digo isso? Porque, assim, os efeitos que um abduzido ele sofre, como você bem observou, eles chegam a ser terrificantes, tá? Mas depois, não se tem mais vestígios desse tipo de experiência. Ou seja, a ciência não consegue a explicação que ela exige. Por quê? Porque isso acontece abarcando os mistérios também do outro lado dos sentidos humanos, tá? Então é interessante você entender uma coisa: o ser humano, a espécie humana, tal, ela vive uma realidade dentro do plano da tridimensionalidade, tá? E quando ela se uhum, confronta com uma experiência dessa natureza, ela tá atravessando já para além da terceira dimensão, ou ela vê um fenômeno, um mistério que se apresenta oriundo mais além da quarta dimensão. Então, tudo que você pode cogitar, mensurar, explicar, tentar explicar e perceber, está restrito à percepção da terceira dimensão, né? Então, uhum, esse é um problema para a ciência. Porque a ciência ela pode usar todos os mecanismos como é que se diz, de abordagem a priorística e tal,
mas ela não consegue penetrar, como é que se diz, a fonte, o fundamento que emana esse tipo de mistério. Então, o máximo que ela consegue é arranhar essa superfície. É interessante porque, se vocês procurarem no YouTube, tem um excelente vídeo do Carl Sagan explicando a quarta dimensão. E ele explica exatamente isso que eu estou explicando aqui. Né? Ele fala que, por exemplo, ele dá o exemplo de criaturas que existem na segunda dimensão, vendo um objeto tridimensional entrando no universo deles. Ele dá o exemplo de uma maçã. Então, quando essa maçã entra nesse universo de 2 dimensões apenas, eles conseguem ver apenas aspectos da maçã em suas 3 dimensões. E isso causa uma perturbação nesse plano das 2 dimensões. É o que acontece aqui na realidade do planeta Terra, quando aparece esse tipo de fenômeno. Quando esse fenômeno se insurge, você vê os efeitos que vêm rasgando a realidade, que vai provocando deslumbramentos e horror, mas você não consegue explicar o fundamento, a menos que você tenha se reportado às ciências secretas de caráter iniciático que permitem essa abertura de portais da terceira dimensão para a quarta e mais além. Quinta, sexta, sétima, oitava. A ciência atual conhece 11. Né? Mas esse número 11 de dimensões também pode ser um glifo para o infinito, para o ilimitado. Isso aí vai desembocar na chamada teoria das supercordas, né? Na ciência. Então, teve um sujeito muito importante no estudo da ufologia, chamado Jacques Vallée, um astrofísico, né? Jacques Vallée escreveu um livro importantíssimo chamado Passaporte para a Amazônia, aonde ele faz esse tipo de abordagem do fenômeno ufológico, mais além da apreensão usual. A apreensão usual é você perceber, por exemplo, esse tipo de nave espacial, por exemplo, vindo de outros planetas, de outras galáxias, em molde de entendimento da própria tecnologia e percepção terrestre. E o Jacques Vallée ele percebe que a coisa é mais profunda. Ele percebe nessas experiências de avistamento e de contatos também algo que vai mais além. Algo que vai mais além da experiência física delimitada, implicando numa experiência de caráter que pode ser definido apropriadamente como mágico, tá? É muito interessante. Interessante mesmo. Bom, aqui a gente tem uma pergunta aqui do Psique. Ele fala assim: quando criança, algo veio do céu e marcou minha testa. Isso pode ser uma abdução? São 2 bolinhas na região do chakra frontal. Hoje eu consigo manter uma sensação de silêncio interno e paz. Obrigado. O que você diz a respeito, Zé? Bom, pode ser uma abdução. E pode também... Então, pode ser uma abdução, mas pode também não ser uma abdução. Pode ser uma outra experiência também, de caráter mágico, caráter oculto, né? Então, ele está descrevendo aqui que não teve nenhum tipo de problema, né? Tem sentido paz. Casos de abdução demonstram em algumas, como é que se diz, algumas situações, o despertar de habilidades paranormais, inclusive. Entendeu? Aí nós vamos precisar ver o tempo. O tempo vai demonstrar para ele mesmo se foi uma abdução por parte de extraterrenos, né? Ou se foi algum tipo de experiência de caráter iniciático, né? Da parte dele, né? Vai ter que ter uma paciência para ir destrinchando isso, né? Uma vez que o fenômeno não se apresentou na hora, essa revelação. Tá. Ô Zé, a gente teve alguns filmes na nossa história aqui que foram muito marcantes, assim, a gente pode elucidar aqui, por exemplo, O Exorcista, O Exorcismo da Emily Rose, Wolf Creek, Evocando Espíritos, Gêmeos, Mórbida Semelhança, né? A Vizinhança. Enfim, a gente tem até aqueles casos mais... Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, Invocação do Mal 3. Teve uma série aí que foi baseada também
Daquele caso, aquele casal estrangeiro, né, que vai atrás dos caças-fantasmas, né, no caso. Agora, o que você tem a dizer a respeito desses seres que casal Warren, habitam... casal Warren, O que tem a ver essa habitação de seres assim, escolhem uma casa, por ali ficam, têm o prazer de terrorizar quem mora ali, parece que abre um portal dimensional entre a morada deles e a morada dos humanos, e ali cria uma confusão que mesmo que você destrua o ambiente, o portal continua aberto, é difícil você exterminá-los dali ou tirá-los de cena. Como é que você vê essa cena? O que acontece exatamente nesses planos? Bom, isso aí também tem várias... Como eu li o texto agora, que eu apresentei como é que se diz? As coordenadas, tópicos, né? As configurações que meio que vão dando um mapeamento desse tipo de situação. Então, depende de caso a caso. Os especialistas em fenômenos paranormais e tal, quando eles vão a esses locais, eles fazem todo um estudo para saber qual a natureza da infestação, da obsessão, das manifestações, da loucura, né? Seja só fenômenos físicos no ambiente, ou casos de possessão e loucura nos moradores. Aí depende da análise que o especialista ele vai conseguir fazer para chegar o mais próximo do entendimento do que possa ser. Porque, de fato, esses fenômenos, eles sempre ficam ocultos também numa zona interdita. Uma zona interdita, onde a parapsicologia, essas abordagens, elas são uma aproximação da coisa. Ela não chega a apresentar o mistério, né? As artes mágicas que lidam com isso mais a fundo, elas descobrem, ela tem como descobrir e determinar, saber, só que vai manter silêncio. Vai manter silêncio devido a uma necessidade de manter os véus, né, nos seus devidos lugares. Por quê? Se as pessoas, de modo geral, abrissem todas as percepções e vissem demônios e espíritos o tempo todo, elas enlouqueceriam. Elas não suportariam. Então, existem os véus sensoriais para dar conta disso, né? Esse tipo de fenômeno que você fala aí, ele vem rasgando a realidade de tal forma que, se ele não consegue, se ele não, por exemplo, deixa a espécie como um todo alerta sobre isso, pelo menos alguns poucos indivíduos são afetados por esse tipo de experiência e conseguem vislumbrar os mistérios que existem mais além desse véu da aparência sensorial, né? A qual a quase totalidade da humanidade está presa, né? Então, a insurgência dessas forças que causam terror, assim, em si mesmas, elas não estão restritas às nossas designações de bem ou mal. Elas são amorais. Agora, quando ela corta, quando ela incide, quando ela desloca as dimensões, abrindo aí uma fenda, elas provocam deslumbramento e loucura. E cada um vai lidar com isso de acordo com a sua própria condição. Uma pessoa comum, ela pode chegar próxima da loucura, ela pode chegar a uma loucura que não tem volta. E tem alguns poucos indivíduos que conseguem entrar em estado desperto na própria loucura, conseguem manejar a própria loucura, né? Você colocou para mim a questão, né, que fica para nós. Quando tá, você recortamos. Você me falou em outro dia aqui em off, né? A gente, quando conversa de telefone mesmo, que as religiões, por exemplo, elas podem afastar as pessoas da sua essência. Então, porque existe uma linha muito tênue, né, entre a fisicalidade e essa coisa da espiritualidade. E que é importante que as pessoas façam bem esse papel para que as duas se unam e cresçam, e se acendam. Senão pode haver uma ruptura. Num caso, por exemplo, extremo desse, a ruptura pode ser até evidente, né, que aconteça, né, porque chega a um ponto caótico do ser humano que não sabe o que está acontecendo com ele, ele não consegue dormir, não consegue comer, não consegue viver,
chega um ponto insustentável para ele. Se ele não acordar, não sei como ele pode fazer para acordar, de repente, desse pesadelo, né? Mas, assim, tem umas situações... Tem até uma história aqui, do Livres para Pensar, que ele colocou, ó, quando a voz fica metálica ou some fora ruídos, são seres censurando ou tentando impedir de completar as informações que ele passa. Enfim, eu não sei se é pergunta, se aqui não colocou interrogação, mas acredito que seja. Então, é uma observação interessante, porque assim, depende da percepção que a pessoa que está vivenciando essa experiência tem. Depende. Eu, diante de uma experiência dessa, eu vou entender como uma linguagem que me diz respeito, por exemplo. Eu vou saber decodificar e tomar posse dessa informação. Uhum. Agora, a pessoa que não tem esse poder, não tem essa capacidade, ela vai ficar à mercê disso. Isso vai perturbar a continuidade habitual da existência para ela, né? Então, o Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, ele definia as religiões como a metafísica das massas. Então, para ele, a religião era uma metafísica para as massas. E é verdade. Porque, assim, ela é uma película fina, tênue, frágil. Ela serve para, como é que se diz, para controle social, ela serve para, como é que se diz, dar paz e conforto para as pessoas, de modo geral, só que ela não dá conta de explicar a fundo esse tipo de fenômeno. Ela é limitada nesse sentido, tá? Então, existem indivíduos que, por exemplo, não se conformam com a explicação horizontalizante das religiões. Ele procura ir mais além. Então, ele vai procurar formas de metafísica mais profundas, né? Formas de disciplinas ocultas, disciplinas mágicas e tal, para ir mais além. Muitas vezes, em grande parte, essas disciplinas também são horizontalizantes. Por quê? Porque elas meio que, embora ultrapassem as religiões, elas ficam nos limites do domínio cósmico. Elas não vão mais além. Então, dentro dos meandros desses mistérios, nós temos, por exemplo, o caminho do leite e o caminho do vinho. Então, o caminho do leite, por exemplo, são as formas místicas, religiosas e ocultas que levam o homem para uma espécie de aniquilação na luz, no absoluto e tudo mais. E a coisa fica por esse caminho. O objetivo não é ir mais além disso. O caminho do vinho, por exemplo, ele já é mais profundo. Ele já vai além, ele já busca ultrapassar as estruturas da grande ilusão, da estruturação demiúrgica e tudo mais. Isso também pode ser conhecido como o caminho da pomba e o caminho da serpente também. O caminho da pomba é o caminho da via da mão direita. O caminho da serpente é o caminho da via da mão esquerda. Nós também temos o chamado caminho, a via úmida, na alquimia, né? A via úmida e a via seca, né? E a via úmida, ela é uma via mística de mão direita, por exemplo, que faz concessão à emocionalidade. É emocional. E é mais lenta. A ascensão ao ápice da pirâmide ou da montanha é bem mais lento. E a via seca, ela não faz concessões ao sentimentalismo. Você até experimenta uma emoção forte, mas é no momento e pronto, você cai fora, você não fica preso. Então, existem essas distinções, né, de apreensão, como é que se diz, de meta e de disciplina em relação a esses próprios mistérios, né? O pessoal me perguntou... Isso aqui mais além das abordagens... O pessoal me pergunta, o que o Zé quer dizer sempre com ascensão pela mão direita ou pela mão esquerda?
Várias pessoas já me perguntaram como é que a pessoa pode ascender e qual a diferença que existe entre um caminho e outro. É fácil, é fácil. Então, assim, eu vou resumir bastante para evitar, tipo assim, tecnicismos demasiados, né? Que em vez de ajudar, acaba atrapalhando a explicação. Só um momentinho. Tá. Nós podemos pegar o símbolo ancestral da suástica, para dar o exemplo, tá? Então, por exemplo, nós temos uma suástica voltada, que gira para a direita, e temos o símbolo da suástica voltada para a esquerda, que gira para a esquerda. Então, a suástica que gira no sentido horário para a direita, ela representa o caminho da mão direita. Caminho da mão direita, Dakshina Marga, né? Caminho da mão direita. Então, assim, esse caminho da mão direita, o adepto, ele se sujeita a um destino. Ele aceita um destino e se sujeita a ele. E a meta dele é uma absorção como é que se diz? No mistério, no inominável, né? O nome que possa ser adotado, Nirvana, tal, Deus, o absoluto, então. No caminho da mão esquerda, se dá o contrário. O adepto do caminho da mão esquerda, ele vai contra o destino e se põe sobre o destino, criando o seu próprio destino. Isso é representado pela suástica que gira no sentido anti-horário, que aí é o caminho, em termos orientais, é o caminho do Vama Marga, do Vamacharya, Vama Marga, né? O caminho da mão esquerda. Então, essa que é a diferença. No caminho da mão esquerda, o adepto ele vai buscar não a absorção, mas a autodeificação. Ele vai se isolar e vai se autodeificar como um supra-humano, algo assim. Então tem isso. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o temperamento voltado para a mão direita. E tem pessoas que têm o temperamento voltado para a mão esquerda. A mão esquerda, embora ela mexa com processos terrificantes e perigosíssimos, ela não tem nada de pejorativo. Tem nada de pejorativo. É uma via sagrada, tá? Sagrada. Agora, quando eu uso o termo sagrado, eu também não estou limitando o termo sagrado às morais humanas, porque o termo sagrado ele vai além dos conceitos morais humanos, que vão se configurando de acordo com época e lugar. Eles mudam. Por exemplo, o que antes era normal, hoje, por exemplo, é considerado um absurdo. Certo? Centenas de anos atrás, por exemplo, a escravidão era uma coisa absolutamente normal. Absolutamente normal. E hoje ela é vista com horror. Inclusive. Então, isso é um exemplo da mudança. Então, isso é um exemplo. Como? Eles colocavam anúncios no jornal para comprar escravos novos, escravos velhos. Então, até alguns séculos atrás. Depois, isso não. Por uma série de questões de mudanças de caráter econômico e culturais também, né, espirituais e tudo mais, isso vai se modificando, mas isso tem mais a ver com a moral humana, que não tem nada a ver com o sagrado. Tá? O sagrado, sagrado vem de sacer, do latim, que significa aquilo que está fora, aquilo que está além da criação. Aquilo que está além da criação. Então, o sagrado, ele emana o divino e ele emana o demoníaco. E o demoníaco, ele é igualmente sagrado. Ele é igualmente sagrado. Por quê? Porque o sagrado ele traz, como é que se diz, paz, deslumbramento, mas ele também traz loucura e horror também. A loucura e o horror também faz parte do sagrado, das experiências do sagrado. E mesmo quando essas experiências do sagrado são mascaradas, elas não desapareceram. Elas continuam reinando nos níveis abissais do subconsciente, do inconsciente e daquilo que na antropologia e no ocultismo nós chamamos de atavismos, que atavismo é retorno à origem remota. Então, esse retorno à origem remota, ele se dá em dois níveis. No nível humano, da sua ancestralidade humana de sangue,
e no nível pré-humano, que é um nível de natureza totêmica bestial, onde você tem o mistério das máscaras daimônicas, bestiais sagradas, que contém o conhecimento em concentração absolutamente profunda e em nível altamente extenso também, né? Então é isso, assim, não é tão difícil de entender as duas vias, né? As duas vias têm caminhos e propósitos distintos, né? Muitas vezes elas se confrontam, elas não se entendem. Eu percebo que há um mal-entendido muito maior por parte da mão direita em relação à mão esquerda do que o contrário, né? Porque a mão esquerda ela também pode abordar a mão direita, só que ela sempre vai transcender a mão direita, ela não vai ficar restrita às metas que são primordiais para a mão direita. O fim da mão direita não é o mesmo fim para o processo da mão esquerda, entendeu? Só que é isso que eu estou falando, não tem nenhuma relação de caráter pejorativo, né? É uma via distinta. É uma via distinta que tem que ser respeitada tanto quanto a via da mão direita. As duas ascendem para o divino? As duas. Como é que é? As duas ascendem para o divino, para o todo? Não necessariamente. A mão esquerda está mais focada no demoníaco, no daimônico. Só que esse daimônico, ele também pode emanar um brilho também divino, porque assim, o termo divino e demoníaco, ele vem do indo-europeu. Div, da origem a dévil, diabo, da origem a Deus, da origem a Dev e a Deva. Dev, que é a Shakti no tantrismo, né? A Shakti, Dev. E Deva é o Shakta, o masculino e o feminino. Então, é meio complicado, porque, assim, quando você vai a fundo na semântica secreta desses termos, a coisa meio que se oculta, ela meio que se vela, né? Então, assim, a via luminosa, a via do divino, ela é uma via, como eu te falei, de obediência, de seguir um destino, de se absorver na sua própria concepção do sagrado. E a outra via, ela adota e vai por outros parâmetros, né? A percepção, a consecução, ela é essencialmente daimônica, no caso da via da mão esquerda, né? Devido a essa, como é que se diz, como é que se diz, postura que implica numa tomada de assalto, seja do céu, da terra e do inferno, entendeu? É outra pegada, é outra moral, outra perspectiva. Então, por exemplo, a pessoa que nasce vocacionada para essa via, ela já traz marcas inerentes, ela traz marcas. Essa marca ela pode despertar num determinado momento da vida dela, devido a algum tipo de experiência traumática, alguma pressão. Ou ela já pode ir também, como é que se diz, já naturalmente manifestando isso, como foi o meu caso, né? Ok. Assim, eu já trazia no meu ímpeto, na minha ação, essa própria manifestação, né? Entendi. Mas depois eu posso gravar, eu pretendo gravar programas, tá? Eu pretendo gravar programas explicando isso melhor, tá? É que hoje a temática é outra. Se eu ficar falando só disso aqui, aí eu saio do nosso tema. Né? É que, na verdade, isso foi uma dúvida já de muito tempo, que as pessoas sempre me perguntam para a gente poder perguntar isso para você. Como agora é fantasmagórico, zona crepuscular e tal, sim, eu achei que esse caminho pudesse ser a resposta também para essa pergunta aí. Bom, mas de qualquer forma, obrigado, Fernandinho, aí, por estar no nosso super sticker aí. E quem quiser fazer a sua contribuição também vai ser bem-vinda. Obrigado a todos aí que também no superchat, quem quiser contribuir, fiquem à vontade. A gente tem uma pergunta do Lucas Santos, que é isso aqui, ó. Qual a relação entre as raízes negativas, véus de existência negativa, as trevas interiores
exteriores e a zona crepuscular. A zona crepuscular, porque assim, tudo é uma mascarada, tá? Tudo é uma mascarada. Então, nós usamos esses termos aqui, vamos dizer assim, provisoriamente. Provisoriamente. Alguém que alcance o mais alto nível de iniciação, ele pode ir além do entendimento usual com a qual esses termos são, por exemplo, manejados, tá? Agora, a zona crepuscular, ela é uma abertura, ela pode servir como uma abertura formidável para o entendimento desses mistérios, dos véus da existência negativa, que na Cabala está acima de Keter, está além de Keter, que representa ali basicamente a coroa, a unicidade. Você tem os chamados véus de existência negativa, né? O Ain Sof, Ain Sof Aur, tal. As trevas exteriores e as trevas interiores, elas são basicamente um mistério único, tá? Você vai entender, por exemplo, as trevas exteriores é um mistério que está para além do limite do cosmos. Está para além do limite dos cosmos. Esse limite além do cosmos, ele também tem uma característica abissal. Ele está dentro do próprio átomo. As trevas exteriores, ela pode ser, quer dizer, as trevas interiores podem ser alcançadas dentro do átomo, onde você também atinge o mistério das trevas exteriores dentro da própria matéria. Então isso aí é uma coisa, cara, que não tem como a mente intelectual, cognitiva, racional apreender. Não tem como, cara. Na verdade, quando, por exemplo, eu manejo esse tipo de enunciado, eu já estou criando um exercício para a ruptura da ilusão da mente, que é a única maneira real de você entender esses mistérios, entendeu? Entender o mistério das trevas exteriores, das trevas interiores, dos véus de existência negativa e a sua relação com a zona crepuscular, né? A zona crepuscular é sempre um rasgo na realidade. Quando a realidade de continuidade ela é afetada e ela abre um campo de possibilidades, digamos assim, mais amplas, e ela manifesta fenômenos que não se pode decodificar nem apreender com as ciências humanas, você já está tomando o caminho para esses mistérios, né? É isso. Legal, Zé. Aqui, só continuando, a gente tem várias observações aqui, né? E se for criação... Keninha Santos. Keninha Santos fala, e se for criação da nossa própria mente? E se formos nós que criamos tudo isso? Mas pode ser absolutamente isso. Pode ser isso. Agora, você é capaz de criar? Quer dizer, você é capaz de dominar as criações da sua mente? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Né? Então, fica mais fácil você entender, por exemplo, que a realidade é uma espécie de sonho, que existem dimensões paralelas, né, a essa realidade nossa aqui, do nosso universo e tal. Outra questão é você ter total consciência disso e ter o domínio disso. Se você alcançar consciência disso, o domínio disso, você já não é mais um ser humano comum. No mínimo, você já é uma bruxa, um mago, uma maga, um feiticeiro, uma feiticeira, no mínimo, se você conseguir isso. Entendeu? Então, aí que está a questão. Pode ser sim isso, pode ser sim. Tá. É isso também. E tem algo mais também, além também. Onde se encaixa, Zé, a questão da autocombustão humana em tudo isso? Onde se encaixa a autocombustão humana? Esse é um fenômeno. Então, é que a autocombustão humana, geralmente, ela acontece de maneira, involuntária, né? Tem casos de pessoas que foram carbonizadas como é que se diz? Por esse tipo de experiência. Então, assim, você não tem uma explicação, pelo menos eu digo assim, a nível exterior, fora das doutrinas secretas e arcanas, você não tem uma explicação, como é que se diz, objetiva. Na verdade, a ciência nem sabe explicar isso.
Geralmente a ciência ignora isso, como se isso absolutamente não existisse. É incrível. Não existisse. Verdade. E a parapsicologia, ela fica tateando. Ela fica tateando porque o objetivo da parapsicologia é tentar explicar isso aí de alguma maneira científica, né? O que não acontece até então, não tem acontecido. Então, pode ter outras explicações ali. Tipo, por exemplo, um feiticeiro xamã, ele provoca isso em si mesmo. Ele provoca isso em si mesmo. Só que ele sobrevive a essa inflamação. Ou seja, ele se consome no fogo, ele é aniquilado e ele é capaz de se autogerar nessa auto-aniquilação. Entendeu? E fazendo isso, ele tem a posse e o domínio do fogo, dos mistérios do fogo. Né? Então, assim, em termos mágicos, é isso. Mas quando eu falo isso, é claro que a situação vai ficar velada de qualquer maneira. Porque quem não é feiticeiro, quem não passou por esse tipo de iniciação, não vai conseguir entender. Ele não vai conseguir entender. Né? Então, eu já tenho uma outra pergunta também que eu queria te fazer então, a respeito dessa... Essa... Completa, depois eu te pergunto. Complete, aí eu vou perguntar depois. Essa chama secreta, ela existe oculta, mais além dos véus da matéria. Né? De uma certa maneira, os cientistas buscam encontrar isso através dos aceleradores de partículas, né? Dividindo partículas, subpartículas, os átomos, para alcançar níveis de energia inauditas. Entendeu? É claro que a ciência tem o seu limite também de linguagem. Ela tem o seu limite. Então, tipo assim, a ciência é a forma de nos reportarmos ao universo com uma linguagem que nos conecta a uma realidade comum. Isso é a ciência. A magia é uma forma de falar ao universo com palavras de poder que ele não pode ignorar. Que ele acaba cedendo, ele acaba... Como é que se diz? Ele acaba sendo dominado e controlado pela palavra de poder, pela linguagem de poder, né? Então é isso, né? Quem tem a consciência desperta disso pode dominar esses mistérios. Ô Zé, né? Não, a questão de dúvida, não existe dúvida. Né? Porque assim, não existe dúvida para um feiticeiro. Ele não fica esperando respostas. Ele vai mais além das perguntas e das respostas. Essa que é a questão, essa que é a diferença de filosofia para magia, tá? Mas pode falar. Então, existe alguma diferença, assim, algum equívoco muito grande entre a pessoa que se diz mediúnica com relação a captações e sentir presença e fazer as suas psicografias, com relação à realidade do meio externo e ao que ela realmente é por dentro, e aquilo pode ser um desdobramento do seu eu, de algumas histórias anteriores, ou alguma acoplação do meio externo. Como é que você vê essa questão da mediunidade um pouco confusa no conceito de hoje em dia? Quer dizer, a mediunidade, o médium, ele é por si só passivo. Ele é passivo. Então, ele está à mercê da arbitrariedade imposta pelas entidades que o possuem. É basicamente isso. Assim, ele não tem, por exemplo, a magnitude de poder de um magus, ou de um feiticeiro. Ele não tem. Então, ele fica sujeito a... Como é que se diz? Ele vai ficar sujeito, por exemplo, às estruturas de realidade descritas pela sua própria religião. Pela sua própria religião. O caso do espiritismo, o caso de mediunismos, como acontece em outras escolas também, tipo Umbanda, etc. Eu quero completar. A leitura dele, a leitura de mundo dele é a cosmovisão da tradição a qual ele pertence. Mas basicamente isso. Essas forças nem sempre, cara, elas são coerentes. Muitas vezes elas são caóticas, elas são
como é que se diz? Elas não estão restritas aos parâmetros de decodificação, de bom senso, de realidade humana. É outra coisa, muitas vezes, né? Então, assim, quem vai lidar melhor com isso é aquele que tenha poder de subjugar essas entidades, né? De criar um sentido onde não tem sentido, por exemplo, onde a coisa está mais além do sentido. Eu te perguntei, completando mas pode perguntar. essa pergunta, que tem um raciocínio um pouco mais longo que isso, porque eu queria saber o seguinte: na verdade, o médium, eu sei que a pergunta não cabe exatamente para esse tema, mas já a gente está dentro do tema, vamos continuar, só para isso daí. O médium, ele não pode estar, na verdade, exercitando energias pessoais, histórias pessoais, em vez de ser externas, como ele acredita que seja, de seres externos, de influências exteriores, quando na verdade é tudo dele, e ele passa como supraconsciência para os outros, como se fosse algo vindo do além, de algum ser especial e tal? Bom, por ele ser uma criatura passiva, ele vai ser um instrumento, ele pode servir de instrumento de conexão entre os vivos e os mortos, entre outros tipos de seres também, advindos de outras dimensões e tal. Ele não tem poder sobre essa realidade a qual ele está se sujeitando. É isso que eu estou colocando, né? Pela questão desse limite. Tem um limite no mediunismo. O mediunismo não tem poder nem sobre demônios, nem sobre deuses, nem sobre anjos, nem sobre outros tipos de entidades. Entendeu? A posição dele é sempre passiva. A posição dele é sempre passiva. Né? Eu queria também deixar aqui um abraço, um registro aqui também do abraço nosso, aqui Tocando Oculto, para o casal João e Rosa, que são os Caça-Fantasmas Brasil, que já estiveram aqui no programa umas 2 ou 3 vezes, né? Contribuindo aqui com suas histórias, com seus conceitos e tal. E eles, na verdade, representam, a nível Brasil, o que é o casal Warren, lá nos Estados Unidos, se não me engano. Que é aquele casal que leva todo o equipamento para a casa da pessoa. Isso está bem registrado e bem colocado, se não me engano, naquele filme da Evocação do Mal 2, né? Que mostra aquele ser que parece uma freira, que é um demônio, né, que está vestido de freira, e faz um terror na casa do sujeito ali, né, da família, né? Então, é interessante para quem quer estudar um pouco esses fenômenos, ver quantos aparelhos eles trabalham, porque realmente tem aparelho de todo tipo ali, para medir campo áurico, campo energético, campo sonoro, tem câmeras Kirlian, tem um monte de coisa que eles trabalham. É bem interessante porque eles vão realmente buscar uma outra dimensão. Você está falando de dimensão no começo, né, que tem 11 dimensões conhecidas pela ciência, e que pode ser um subscrito apenas de uma ideia de que é infinito o negócio aí. E eles estão cada vez mais avançados nisso. Mas como é que a ciência não consegue perceber que existem realmente influências muito concisas, muito notórias de campos perto da gente, de situações, de dimensões muito próximas da gente, que interferem diretamente nesse processo? Isso está dentro da religião, está dentro da vida das pessoas. Como é que eles não conseguem colocar isso num estudo acadêmico para que a gente possa ganhar alguns passos a mais nesse contexto aí? Fica tudo muito emperrado, fica só restrito a dogmas religiosos e acaba não avançando. Hoje a ciência tem condição de avançar nessa questão. Por que eles não fazem isso, Zé? No passado muito, muito mais remoto, não havia essa distinção entre ciência e magia. Pois é. Sendo que, na verdade, a ciência era uma extensão da magia. Né? Então, hoje, aliás, para a ciência, como nós usamos hoje, ela ter ascendido, houve a necessidade da separação com a religião, com a fé. Houve essa necessidade. Só que aí, isso aí acabou virando também uma outra forma também de limitação, né? Limitação que, por exemplo, vem sendo ultrapassada pelos avanços da física mais avançada. A física quântica, a física mais avançada, né? Ela já quebrou e já ultrapassou aqueles limites do positivismo, por exemplo, né? Caiu por terra, né? Então é isso. Agora, a ciência vai continuar seguindo o seu caminho, né?
pode haver contatos entre a ciência e a magia? Até pode. Mas a ciência nunca vai conseguir explicar a magia. A magia vai estar sempre além da ciência. Esse é um fato. A magia pode se apoderar da ciência, mas a ciência não pode se apoderar da magia. Tem essa diferença. Entendi. Tem essa diferença. Essa diferença ela é fundamental. Né? A magia ela pode ser apropriada da ciência. A ciência não tem como. Por quê? Porque para a ciência a magia nem existe. Né? Porque assim, a ciência vai aplicar as suas, como é que se diz, abordagens de leis de causalidade, estudando uma outra lei de causalidade que é estranha à ordem natural, que é a magia. Então, aí que tá. Por isso que eu falei, aproximações pode até haver. Pode haver, no campo da física mais avançada, da neurologia, né? Da psicologia transpessoal, por exemplo. Existe uma abordagem assim mais, como é que se diz, mais ampla em relação ao mistério da magia, do sobrenatural e tudo mais. Mas essa é uma questão que fica, né? Aí cada um vai ter que saber como manejar essas ferramentas, como usar elas, né? Você pode ser um mago também utilizando a ciência. Você pode ser um cientista e um mago ao mesmo tempo. Você pode. A gente tem a pergunta do Lucas Santos aqui dizendo: após se transcender a própria mente, para daí então não se precisar mais pensar. Neste caso, depois disso, a mente ainda se torna necessária para algum fim? Ela pode ser um instrumento para você se movimentar aqui na Terra. Eu ouvi. Então, assim, a mente, ela pode, todavia, para esse ser que alcançou essa magnitude suprema, ela pode continuar servindo a ele. Agora, ele nunca mais vai servir a mente que está servindo a ele. Ela serve como o quê? Como uma forma de você continuar se comunicando com os seres daqui, desse plano aqui, desse plano de causalidade, entendeu? E você pode continuar usando a máscara, a persona humana, para poder se relacionar, né, com os seres que estão nessa condição, estão aprisionados às leis de causalidade, à roda do Sansara, ou à ilusão demiúrgica, queira usar o termo que você queira, tá? Ok. Ó, quem chegou na nossa live também, ó. Seja bem-vindo, Jorge Torres. Aí, meu querido. Nosso amigo. O Jorge, saudações, grande amigo. Grande amigo meu do Rio de Janeiro, Jorge Torres. Meu também. É um cara que conquistou aí pela sua sapiência, suas boas palavras, suas ótimas observações. Obrigado, Jorge, por estar por aqui com a gente também, viu? Ô Zé, a gente tem uma abordagem muito interessante quando a gente começa a fazer um paralelo com relação a esses filmes que a gente vê. Por exemplo, se a gente vai falar sobre o fragmentado, né? Você vê que existem múltiplas personalidades naquela pessoa que está ali e tal. Ela, na verdade, ela utiliza de alguma daquelas personalidades dela, de acordo com o meio. Vamos supor, eu sou uma pessoa normal. Eu mudei para uma casa que a gente chama que é assombrada. Aí naquela casa assombrada eu posso acabar adquirindo várias personalidades que eu não tinha isso, mas agora eu começo a ter a partir desse momento, até por uma questão de influência externa, ou eu já trago isso comigo, aquilo foi só um gatilho e eu começo a, então, dali para frente, a exercitar isso em mim. É que assim, o personagem do filme, ele é mais complexo que isso. Sim. Ele é mais complexo que isso. Mas, assim, uma pessoa dissociada a esse nível, ela pode ser afetada por uma, como é que se diz, por uma atmosfera mais sinistra, mais densa e tal, e ficar totalmente perturbada. E esses eus multifacetados, que não alcançaram a regência de um eu superior, autocrata, ele pode se ferrar. Aí pode acontecer isso. Mas não é que esses eus necessariamente estão entrando dentro da cabeça dele. Né? Isso até pode acontecer, depende de caso para caso. Mas não é que é uma regra absoluta, tá? Ele pode se perturbar e manifestar
como é que se diz, essa dissociação por um motivo, por um impacto, por um trauma, por vários fatores, vários processos, né? De um modo geral, as pessoas comuns, elas são regidas por essas multidões de eus, de um modo geral, né? Não há um eu central que adquiriu a mestria sobre o ser, que é o que deve acontecer numa iniciação autêntica. O seu eu verdadeiro, teu ente secreto, ele deve tomar a posse. Ele deve tomar posse, ele deve cessar a guerra civil dentro e deve impor o seu poder autocrático sobre todos esses outros eus, que devem ser como meras emanações dessa vontade suprema e secreta que está ali, oculta ali. É isso, né? Quando não há isso, há confusão. Sempre há confusão, de um modo geral ou outro. Porque mesmo quando as coisas parecem estar aparentemente normais, a coisa não funciona assim. Por exemplo, um indivíduo que é totalmente condicionado, que vive apenas para o exterior, ele faz tudo certo como os esquemas sociais ordenam. Ele casa, ele tem filhos, mas num dado momento dá tudo errado e a mulher abandona ele. Ele acaba não aguentando, ele acaba ou se matando, ou o que é pior, matando a própria família e depois se matando. Entendeu? Isso acontece. Está acontecendo muito agora na pandemia. Porque não há um domínio em... vai acontecer mais, porque assim, eles não têm domínio e poder sobre si mesmos. Não tem. Né? Eles agem como máquinas, como é que se diz? Como robôs condicionados, né? Então, isso percebe como é frágil, como esse limite é frágil, e quando há um fator desequilibrante, ele pode causar desequilíbrios, pode causar desastres. Essa que é a questão, né? Agora, esse filme fragmentado, ele é mais complexo, né? Sim, ele é mais complexo. Ali o sujeito em questão, ele tá em busca do despertar, ele está alcançando esse despertar. Que só vai ficar claro no terceiro filme, né? É uma trilogia, né? O Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Essa é uma trilogia. Então, no bem segundo interessante. Filme, não fica. Ele vira uma besta no segundo filme? Para quem for... Exato, ele desperta né? Agora, essa besta aí é o eu que unifica todos os outros. É muito curioso isso aí. Interessante mesmo. A qualquer dia a gente pode fazer uma análise desse filme. É interessante. Bom, Jorge, o Jorge Torres tem alguma pergunta? A Fernanda, né? Também. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Zé, por favor, façam. Será muito bem-vindo aqui o Jorge ou a Fernanda também fazendo. Mas eu queria deixar claro aqui, tem uma pergunta interessante do Danilo Lisboa. Olha aí, Zé, Danilo Lisboa pergunta: boa tarde a todos. Seria correto associar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Boa tarde. E a árvore da vida com consciente e subconsciente? Depende da arbitrariedade que você está usando. Pode ser e pode não ser, tá? Porque, assim, a árvore da vida, ela também tem a sua própria descrição do consciente e do subconsciente. E a árvore da morte também. Então, depende. É possível, mas depende de quem está se reportando às duas e como se está se reportando às duas. Como que está manejando a utilização desses esquemas essas estruturas de geometrias sagradas e secretas, né? Outra pergunta aqui do Lucas Santos, interessante também, ó. O ser que transcende a própria mente pode ser algum momento, pode em algum momento decidir encarnar novamente e de modo a perder a memória temporariamente? Tipo, a reencarnação de um Deus que quis isso para si? É possível, embora essa perda de memória seja um mero truque, tá? Na verdade, ele não perdeu a memória, mas ele pode encenar isso. Ele pode encenar isso. Se ele adquiriu de fato, ele não vai perder. Ele não perde. Mas ele pode encenar isso aí, por algum propósito, e por um propósito de mascaramento, principalmente.
né? Para não, como é que se diz? Não deixar pistas, né? Não abrir os Tá. véus. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Desconhecido 002. Quais os atributos emanados de um magus? Lucas, Santa Catarina. Os atributos? Os atributos dele sempre vai ser de dominação sobre a grande ilusão. O Magus, ele consegue ocultar sua essência secreta mais além do abismo e consegue manifestar sua onipotência no âmbito da criação. Quando ele é capaz de conciliar todos os paroxismos, ele demonstra tal magnificência. Dá para você saber se o sujeito é um charlatão ou se realmente ele apresenta o grau que ele sustenta ter, caso ele resolva falar sobre isso e tal, né? Mais do que falar, ele vai manifestar. Você vai saber que ele é um Magus, né? Então é isso. Então os atributos do Magus é manifestado sobre a grande ilusão. Ele está sobre o bem e o mal. Ele maneja o bem e o mal e ele está oculto nos véus de obscuridade, né? Mais oculto além do abismo. É isso. O Zé, dentro de séries que você já viu, ou de filmes que você já viu, tem algum assim, ou alguns em especial que você gostaria de deixar o registro, porque vale a pena uma observação, um estudo mais aprofundado aí, dentro desse tema que a gente está explorando hoje aqui? O principal, que eu já citei inúmeras vezes, é o Cidade das Sombras. Cidade das Sombras, do Alex Proyas, tá? Porque tem outro filme com esse mesmo nome e não tem nada a ver com a história. Esse é um filme bem interessante, né? Que mais? O 13º Andar, o Show de Truman, que é um filme com Jim Carrey, já tem mais de 20 anos esse filme, acho que é de 98. Estou lembrando aqui, assim, tem vários filmes. A Aniquilação, um filme chamado Aniquilação. Eu não sei se está na Netflix ou na Amazon Prime. É um filme excelente, tá? E essas séries da Netflix, o Dark, por exemplo, esses outros aí que também fazem uma exploração de linhas temporais? Eu achei interessante o Dark, achei interessante as questões que levanta ali. Tem outras séries também, né, com essas temáticas que entra no campo da ficção científica, né? O Mistério da Casa, tem um filme na Netflix também, que é uma série, né? Que é o Mistério da Casa não sei o quê, que mostra que tem uma pessoa que sai do lago, que vai buscar um por um, ele vai matando um por um e tal. Quer dizer, no fim a gente descobre... eu vi isso aí. Não tem o final ainda, né? Não, tem sim. Ele deu o final, sim. Eu lembro. Foi só uma temporada. Porque aí descobre quem é a pessoa, né? Não, desse daí... Eu não sei se a gente está falando da mesma série. É interessante, porque ele não... que eu não lembro o nome da série, cara. É uma que tem um lago, tem uma igreja submersa, né? Tem uma igreja submersa e tal. E esse não desperta tem igreja submersa. Esse não tem uma igreja submersa, não. Esse daí tem sim, Fred. Ele tem uma... fica uma torre... Fica uma torre para fora do lago, o sino ele meio que toca lá, e as pessoas despertam duplos malignos que vêm para matar elas e substituir elas. É isso. Só que não chegou a nenhum fim ali, nenhuma... Não, mas não teve esse nenhum daí é outro. desfecho ainda, né? Esse é outro. Esse daí é outro. Eu estou falando da... esse é outro. O que eu estou falando é que tinha um lago dentro de uma casa e tal. Mas isso aí depois as pessoas vão assistindo. Eu só queria saber se você viu, para você ver. Tá. Isso é... Para a gente conversar. Tem o... Como é que é? Deoa. Tem vários, né? É isso. O Fernando colocou aqui, ó. A Maldição da Mansão Bly. Isso mesmo, Fernando. Obrigado pela dica. É isso mesmo. Esse eu não assisti. Esse eu não assisti.
Eu vi que o teu spoiler era diferente dessa história aí. Aqui está o Além da Luz fala, fale sobre uma presença forte energética do lado esquerdo. Forte energética do lado esquerdo? Deve sentir isso, ou deve conhecer alguém que sente isso. Não sei o que é. Alguma coisa energética forte, mesmo. mas o que seria isso? Ele deve daqui a pouco responder. Depende. Tem uma presença forte energética, por exemplo, a capacitação que um mago de mão esquerda tenha de realizar feitiços, né? Realizar feitiços, por exemplo, realizar cura. Quer ver um exemplo? Eu vou dar o exemplo dos agoris da Índia. Os agoris da Índia eles são seguidores, eles são, como é que se diz, adeptos que meditam em cima de cadáveres, né? E eles têm capacidades assim incríveis de tirar câncer de pessoas e tal. Então é um exemplo interessante. O exemplo dos agoris, né? Olha que interessante aqui as observações aqui. Primeiro, deixa eu só pegar do Andrews Apophis. Obrigado, Andrews, por estar junto com a gente. Ele fala, saudações, Fred e José. Poderia falar como lidar de forma causal e objetiva com o evento fantasmagórico e objetivo? Causal e subjetivo? Obrigado. E aí, antes de você falar sobre isso, deixa eu só dar um outro alô aqui para o Sugismundo. Ele fala, o show de Truman tem o conceito de gnose tradicional, como pivô do enredo, né? E ele está perguntando isso para você. Depois o Desconhecido 2 fala, no filme O Predestinado... Vai segurando aí para você falar depois. No filme Predestinado é um puro exemplo da iniciação de um personagem autogerado de si mesmo, igual o Zé fala e o professor Ademar Ramos usa o termo ser andrógeno. Uma colocação dele aqui, não foi pergunta. Então, você tem alguma observação aqui para você falar aqui, a respeito? E tem a série que eu falei, né? Eu vou precisar ler uma por uma, cara, que as três assim já fez uma confusão aqui, né? Vai com calma, Vamos voltar aí, então, Vai com o Andrews aí, ó. Dá uma olhada no Andrews que ele pergunta para você, ó. Saudações, Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Pode falar como lidar de forma causal e objetiva com o evento fantasmagórico e acausal e subjetivo. Deixa eu ver como é que eu vou encontrar palavras para te explicar isso aqui. Você vai começar trabalhando com isso a partir de esquemas simbólicos, né? Por exemplo, os esquemas simbólicos de tua própria autodeificação tem que conseguir se apropriar dessa experiência não causal e materializá-la no plano causal. Basicamente é isso, né? É claro que essa questão é muito complexa, porque isso aí demanda processos assim de aprendizados iniciáticos profundos e tal. Então, assim, para quem está muito de fora da experiência, fica complicado você apresentar coordenadas muito objetivas sobre isso, né? Mas você vai usar, como é que se diz, o processo de empatia, quando você usa a lei de similitude na magia, né? Porque na magia o símbolo ele é a coisa e a palavra é o acontecimento. O símbolo é a coisa e a palavra é o acontecimento. Então você pode conjurar o desconhecido, o amorfo, o inominável, numa forma velada no plano causal. Sempre vai ser uma questão velada, vai ser um véu do próprio plano causal, mascarando uma coisa que como é que se diz? Que está no fundamento do caos, está no fundamento abissal, do vazio, do abismo e do caos, né? É isso, mas depois nós podemos conversar pessoalmente sobre isso e eu te dou detalhes mais precisos, né? Para mim não tem que ficar me estendendo tanto aqui, porque é um assunto bem profundo, tá? Bem profundo, mas é por esse caminho aí. A resposta é por esse caminho. Aí o outro o The O da Netflix é um exemplo de experiência.
Então, essa pergunta que foi feita aí sobre a série de Oa, é que, assim, eu vejo o enredo mais além da questão de experiência de quase morte, tá? A experiência de quase morte é uma passarela para um estágio dimensional desconhecido, é outra coisa. Tem coisas a mais, além da experiência de quase morte, tá? É só você prestar atenção direito no roteiro que você vai ver isso. Essas manifestações, né? Tá. Outra observação aí, ó. Goetia e antropomorfismo, sempre interpretei que os demônios da Goetia como aspectos da personalidade. Zé, o que você acha disso? Faz sentido, porque assim, vamos recordar um dos dogmas das artes arcanas. Um dos principais dogmas é o todo no um e o um no todo. O todo no um e o um no todo. Então, os demônios, eles são, ao mesmo tempo que eles são seres independentes, individuais, eles também são poderes emanativos da mente do feiticeiro, do espírito do feiticeiro, do duplo do feiticeiro. Tá? Então essa afirmação, ela é correta também, tá? É que não é uma coisa em detrimento da outra. Não é isso. Quando você está operando com Goetia, você está operando com todos esses níveis, né? Com invocação, com evocação, né? Onde você testemunha a realidade interna dos daimones e, ao mesmo tempo, a realidade externa individual de cada um também. Agora, o feiticeiro, ele vai entender aquilo como emanativa da sua própria vontade. Tem que ser assim, né? Ele tem que impor a sua vontade ao universo. É assim que a coisa funciona. Tá bom. Tá. Bom, Zé, para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo, que está bem legal mesmo, é sobre um tema que, como a gente falou, né, tem tantas vertentes aí. Tem algumas perguntas que se perderam aqui, que eu percebi, tá? Então, eu peço a essas pessoas que mandem para mim, mandem para o meu WhatsApp, que eu respondo, tá? É que saiu aqui, eu não estou vendo mais as perguntas. Então para não ficar sem resposta, é só entrar em contato comigo. Tá. Entre em contato comigo, beleza, que eu respondo. Aí o Zé vai fazendo essa abordagem individual. Até porque o Zé, depois que alguém quiser fazer uma consulta mais profunda, o Zé cuida desse assunto também, né? Bom, Zé, tem alguma coisa de fora que ficou, que a gente acha muito relevante colocar no tema, também, que não foi abordado? O que você tem a dizer a respeito do que ainda faltou ser colocado aqui como situação, né? Como subtema aí? O que faltou? Ou você acha que já foi concluído, essa abordagem já está suficiente? Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que não... Porque, assim, claro que temas ficam faltando, mas aí nós vamos precisar fazer outras lives, né? Para de hoje tá de bom tamanho, tá ok, né? Uhum. Deu para falar sobre alguns tópicos e abrir a questão. As respostas que não foram dadas, por falta de tempo ou porque sumiu daqui da tela as perguntas, é só se reportarem a mim que eu respondo. Sem problema nenhum, tá? Às vezes só mandar as perguntas para o meu WhatsApp que eu dou um jeito de responder. O WhatsApp do Zé está aí na tela, para quem quiser depois acompanhar e fazer essas abordagens e perguntas aí direcionadas. Tá. Bom, eu só queria também deixar claro para o pessoal que a gente também tem um canal no Telegram, a gente está com uma postagem também no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. São postagens diferentes, onde no Facebook você interage, no Instagram você filosofa um pouco com as questões e no YouTube você participa ou assiste diretamente os vídeos que a gente deixa especificados no canal, né? E o Telegram, a vantagem é que você também pode colaborar com situações que em outros grupos você geralmente não consegue ter essas explanações, né? Então, são coisas mais fechadas, nem todo mundo pode ter esse acesso, até porque são muito polêmicos. E, de certa forma, você pode contribuir também, deixando o seu parecer, a sua situação ali, né? Então, eu só quero agradecer ao Zé pela possibilidade de mais uma vez, chamar a atenção da galera, porque nós fizemos uma live muito boa hoje, que vai ao ar aí um pouco mais para frente, que essa foi gravada, né? A gente fez uma live falando sobre o lado oculto das 1001 noites.
E foi fantástico, eu falei para o Zé, a gente abordou temas, assim, com situações, assim, que são muito especiais, porque mostram exatamente o poder da iniciação o tempo todo, né, dentro do tema. Muito interessante. Então, foi muito bacana. Essa live também foi bacana, foi bem elucidativa. Eu agradeço vocês pela participação, claro, ao Zé pela possibilidade. Zé, você quer deixar algum recado para o pessoal aí, antes da gente se despedir? Já gravei a live o Lado Oculto das Mil e Uma Noites. A próxima nós vamos gravar sobre magia árabe e vamos dar prosseguimento a lives abertas também, sobre temas absolutamente pertinentes, né? No canal Tocando Oculto. É isso. E estou dando andamento à questão do curso para quem está interessado e logo haverá novidades aí, tá? Bom, pessoal, então, como eu falei, obrigado a vocês todos por se conectarem aqui conosco. Como eu já falei, a gente está em todas as plataformas aí disponíveis, aí, que a gente já deixou especificados aqui, ó, novamente por aí. E fiquem conosco, então, para os próximos temas do Tocando Oculto. Obrigado a todos pela possibilidade e pela participação. E vamos ficando por aqui. Zé, obrigado mais uma vez aí por se conectar com a gente e estar sempre presente aqui com essa sua brilhante explanação aí dos mais diversos assuntos, tá? Sim. Então, excelente. Um abraço a ti, um abraço a todos e até muito breve. Até, Zé. Obrigado, viu? Valeu, gente.